Está a começar a 21ª hora, um outro lado das notícias em articulação com o Jornal das 8 da TVI. A notícia do dia é a declaração de António Costa de que está disponível e em condições para liderar um governo com maioria parlamentar que garanta estabilidade e governabilidade. E foi isso que disse ao Presidente da República. Essa ideia foi reafirmada depois por Catarina Martins. É de presumir que amanhã de manhã, quando Cavaco Silva encerra esta ronda de contactos formais com os partidos com centro parlamentar, ouça o mesmo dos Verdes e também do PCP. As consultas terminam à hora do almoço e depois será o Presidente da República, Cavaco Silva, a decidir quem vai indigitar como Primeiro-Ministro. Se Pedro Passos Coelho, se António Costa, nestes pressupostos. Avanço para a conclusão da entrevista iniciada há pouco no Jornal das 8 com Pedro Nuno Santos, um dos elementos do grupo negocial do PS para a formação do novo governo. Já falámos aqui um pouco, ficámos aliás a saber muito pouco sobre as negociações, quer do ponto de vista substantivas, quer sobre as áreas que incidem, que estão em curso com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com os Verdes. Faço-lhe mais uma pergunta ainda sobre isso, que é se o acordo prevê a nomeação para o governo de dirigentes ou de pessoas indicadas por todos os 4 partidos. Não, nós estamos a fechar a parte política deste acordo e essa é a nossa principal preocupação. Mas que ninguém tenha dúvidas do que está em causa. É a mudança efetiva da política em Portugal que preveja a proteção do emprego, a valorização dos salários, não só do setor privado, mas também da função pública, a proteção, a defesa das nossas pensões e o combate à precariedade e a defesa do Estado Social. De um sistema, de um Serviço Nacional de Saúde e Educação que seja público, universal e tendencialmente gratuito. Nós estamos a trabalhar para conseguirmos efetivamente dar força de governo à maioria que se expressou nas urnas. E é neste quadro de objetivos que nós estamos a trabalhar. Recuperar rendimento. Assumindo e reconhecendo que quem ganha as eleições, se não tiver maioria absoluta, não é necessariamente quem deve formar governo, rompendo, portanto, esta tradição de 40 anos de democracia. Não, assumindo isso. Como eu já disse, em democracia quem governa é a maioria. E o PS e o CDS não têm essa maioria, nem a conseguiram construir. O Partido Socialista, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes estão à beira de conseguir proporcionar essa maioria, a tal maioria que em democracia governa sempre. O apoio de um Partido Comunista a um governo europeu é algo de relativamente raro hoje em dia, sobretudo num Partido Comunista que tem a expressão que tem em Portugal, não é? Cerca de 10% dos votos e com 16 deputados num Parlamento de 230. Tenho registado, isto para chegarmos a um ponto financeiro, que é qual é a avaliação que faz que a eventual solução deste governo de concessões entre estes 4 partidos possa ter nos credores, nas instituições internacionais, nas agências de notação que determinam uma grande parte dos nossos juros de dívida. Teme que possa acontecer algo de intranquilo? Não, e aliás, os últimos dias... Muitos analistas dizem que sim. Os últimos dias têm-nos dito exatamente o contrário. Mesmo num momento em que nós não temos governo, em que, objetivamente, há reuniões em curso para procurar um acordo entre estes diversos partidos à esquerda em Portugal, a reação dos mercados não tem sido aquela que alguns comentadores parecem, às vezes, desejar que seja. E, por isso, as reações têm sido muito melhores do que alguns têm anunciado. Mas deixe-me dizer que o Partido Comunista Português é o partido mais antigo de todos aqueles que nós temos em Portugal e é um partido muito importante na nossa democracia, para a nossa democracia e na nossa democracia, e a verdade é que estamos a falar de um partido que tem perto de 10% dos votos e esses votos não valem menos que os votos no CDS ou mesmo no PST. E por isso há 1 milhão de portugueses que votaram no Bloco de Esquerda. Mas historicamente não podemos nenhum dirigente do PS dizer isso, não é? Bom, aquilo que eu posso dizer é que há 1 milhão de portugueses que votaram no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista Português, e esse 1 milhão de portugueses não vale menos do que os outros. Sim. Aquilo que nós estamos agora a construir, e é por isso que eu dizia, os partidos, estes diferentes partidos não se anulam e não vão anular os seus próprios programas e a sua visão de várias matérias.
Isso diz respeito a cada programa eleitoral. O que nós estamos aqui a trabalhar é num programa de governo. E a procurar nesse programa de governo que haja convergência em muitas matérias. E nós estamos a consegui-las. Deixe-me levantar-lhe uma questão. Ainda hoje, por exemplo, isto foi uma notícia publicada pelo Expresso hoje, na sua edição eletrónica, há um conjunto de eurodeputados do Partido Comunista no Parlamento Europeu que estão a tentar reunir assinaturas para levar ao plenário uma proposta para financiar os Estados que queiram sair da zona euro. Como é que comenta? Eu não tenho que comentar as posições do Partido Comunista Português, porque, repare, eu vou à questão europeia. Se o governo liderado pelo PS tiver o apoio do Partido Comunista, terá que conviver com este tipo de questões, não é? Deixe-me que eu vou à questão europeia. O Partido Socialista diz desde o início, desde sempre, e nunca hesitou, aliás, se há partido com pergaminhos europeus é o Partido Socialista, e disse desde o início que não lideraria nenhum governo que pusesse em causa os compromissos europeus. E na verdade, não deixando o PCP deixar e defender o que defende sobre a Europa, não pôs como entrave a um acordo esses compromissos europeus. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos essa situação salvaguardada. Mas a vossa eu sei, e a do Partido Comunista também. A questão é como é que se compatibilizam isso e se isso pode ou não provocar fatores de fricção e de pedras na engrenagem para garantir uma solução estável e, enfim, harmoniosa, digamos assim. Quem não consegue neste momento oferecer uma solução estável nem maioritária é mesmo a direita. Mas deixe-me dizer uma coisa. O Paulo Portas é um monárquico convicto. E não consta que tenha estado no governo a tentar implantar a República em Portugal, a tentar implantar a monarquia em Portugal. Peço desculpa. O Partido Comunista Português tem a sua visão sobre a Europa, o seu apoio a um governo alternativo não implicará a saída de Portugal do euro ou a rejeição dos nossos compromissos europeus. E por isso nós temos que, de alguma forma, também deixar de levantar fantasmas. Uma parte da direita portuguesa não tem medo que um governo destes corra mal. Não receia nacionalizações nem ocupação de terras. Aquilo que uma parte da direita portuguesa tem medo é que resulte. É que ao fim de um ano o Portugal não tenha saído do euro, não se tenha reestruturado a dívida e que as coisas tenham corrido bem. Porque nesse momento o monopólio que a direita hoje tem de alianças terminou. O que a direita queria mesmo era governar para sempre. Umas vezes sozinhos, outras vezes com a muleta do Partido Socialista. Mas nós, neste momento, temos aqui uma situação... Isso não vai acontecer. Pedro Nuno Santos, temos aqui uma situação com que o Presidente da República e os portugueses estão confrontados, que é, como eu dizia há pouco também no comentário com a Constança, temos uma situação de bipolarização muito clara, como nunca houve na história da democracia portuguesa. Não centrada em partidos que representam áreas opostas, mas sim representadas em coligações ou outro tipo de acordos que não se conhecem por enquanto, de áreas ideológicas à esquerda e à direita. E eu pergunto-lhe, e onde é que fica o famoso centrão que sempre decidiu as eleições em Portugal? Bom, deixe-me dizer que se nós chamarmos centrão ao eleitorado que umas vezes vota no PSD e no Partido Socialista, estamos também a falar numa grande parte da classe média portuguesa. A classe média portuguesa foi dos setores da nossa população mais atingidos pela governação PSD-CDS. A matéria de Estado Social, por exemplo, se o Estado Social dá resposta em primeiro lugar a alguém, é mesmo a classe média. A classe média que precisa de hospitais públicos de qualidade, é a classe média que precisa de uma boa escola pública que dê resposta às necessidades dos seus filhos e por isso a classe média tem obviamente interesse, não só na mudança, mas num governo que garante essa mudança. E por isso, deixe-me dizer que há, de facto, matérias que são consensuais entre o PS e o PSD e o CDS. E essas matérias são o compromisso com a Europa e alguns compromissos internacionais, ou os compromissos internacionais. E sobre essa matéria, é aquilo que eu já disse antes aqui, esses compromissos são salvaguardados. A partir desse momento, a partir do momento que nós temos aquilo que é comum com a coligação da direita, está salvaguardado. O que verdadeiramente nós estamos, na realidade, depois no resto, mais próximos do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Estamos a falar de quê? Estamos a falar mesmo de serviços públicos universais e tendencialmente gratuitos. Estamos a falar de direitos no trabalho e estamos a falar de um país que perceba que os salários não são um problema, mas os salários são parte da solução de um país desenvolvido e competitivo. Nós tivemos, durante 4 anos, o Primeiro-Ministro a explicar que com uma economia débil.
e como as finanças públicas débeis. Exatamente, com a resposta que a direita deu, tornou ainda mais débil do que aquela que nós tínhamos em 2011. O que acaba de assumir, e era previsível, é a preocupação, resulta de todas as intervenções que foram feitas até agora, no Estado Social. Ora, isso preocupa muita gente, muitos economistas, porque tem sido, alegadamente, o Estado Social, ou diversas componentes do Estado Social, chamemos-lhe assim para simplificar, seja as reformas, seja os diversos subsídios concedidos pelo Estado ou as ajudas a diversos setores da sociedade que levaram ao excessivo endividamento do país e com isso contribuíram para a situação em que nos encontramos. Qual é que é o impacto financeiro que o PS admite nas medidas que está a negociar com estes partidos? Bom, antes de mais, sobre isso, deixe-me dizer que se há partido que na campanha apresentou as contas das suas propostas e do seu programa, foi mesmo o Partido Socialista. Sim, mas agora já não são as mesmas, não podemos pegar nessas contas. Mas nós dissemos sempre que qualquer acordo cumpriria a restrição orçamental. E deixe-me dizer que... Mas o dinheiro não é elástico. Não, cumpriria, obviamente, que num processo... Não vai dar para tudo. Não, mas a negociação pressupõe que o país não vá desrespeitar a restrição orçamental que está acordada com a União Europeia. Isso por um lado. Agora, quando ao mesmo tempo estamos a tentar, por aquilo que sabe, acelerar a devolução, por exemplo, da sobretaxa do IRS, vai ter que alterar os escalões também do IRS, etc. Quando conhecer o acordo, vai perceber onde é que há medidas que compensam outras e vai perceber que, do ponto de vista orçamental, não há nenhuma derrapagem, a restrição orçamental vai ser cumprida. Deixe-me dizer, para surpresa de muita gente, que tanto o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda têm estado nesta, e o Partido Ecologista aos Verdes, têm estado nesta negociação com uma grande seriedade e de grande boa-fé. E as medidas que vão apresentando são medidas quantificadas. Houve da parte desses partidos essa preocupação de, neste processo negocial, estarem a ser apresentadas propostas que tenham viabilidade do ponto de vista orçamental. E isso é um ganho para todos nós, para o futuro governo. Quando é que conheceremos esse acordo? Em breve. Em breve é até ao fim da semana? Em breve. Logo que nós o tenhamos fechado. Deixe-me dizer uma coisa, porque às vezes tendemos a achar que Estado Social significa desperdício e esta resposta que a direita tem dado de liberdade de escolha, de uma suposta liberdade de escolha para alguns, é poupa recursos. A direita quer financiar de forma competitiva escolas públicas ou o ensino particular e cooperativo. E neste momento alterou a lei que permite que se façam contratos de associação com escolas privadas, onde na vizinhança há escolas públicas a funcionar abaixo da sua capacidade. Isto é um sinal claro de desperdício de um programa liberal. Isto foi denunciado por várias reportagens da TVI. Que se tem trabalhado para diminuir e que a direita em 2013, quando altera o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, passa a prever na lei a possibilidade de se fazer contratos de associação mesmo em zonas onde há ensino público. Bom, isto é um sinal claro de desperdício e feito apenas por motivação ideológica. E por isso, apostar na escola pública não é necessariamente sinal de desperdício, é também sinal de racionalização de recursos, porque não faz sentido nós estarmos a utilizar recursos do povo português para financiar negócios privados, mesmo onde há oferta pública. Isso acontece na educação e na saúde. Com o aumento brutal das taxas moderadoras, empurrou-se muitos portugueses da classe média para a saúde privada. Nós não queremos esse país. Pedro Nuno Santos, e é de políticas que nós falamos quando falamos deste acordo. Nesta fase, e para encerrarmos a nossa conversa, pergunto se o Partido Socialista e os dirigentes, os partidos que participarem eventualmente nesta coligação, quando tornarem público esse acordo, que me diz que será brevemente, vão assumir e explicitar quais é que são qual é a valorização e como é que é medido o impacto financeiro das medidas que propõem? Não tenha dúvidas que... De onde sai e de onde entra? Não tenha dúvidas que isso será muito claro e que o programa poderá ser escrutinado, será escrutinado. Nós já temos contas no nosso, o que facilitará a avaliação do programa de governo que resultará, que nós queremos que resulte deste acordo, porque obviamente as negociações não estando concluídas, estão muito avançadas. Nós o que não conhecemos, e isso pedimos à coligação para que nos facultasse e até agora não nos facultou,
é o impacto financeiro das medidas que constam do programa eleitoral do PSD e do CDS e que não foram inscritas no programa de estabilidade nem enviadas a Bruxelas. Nós não sabemos quanto é que custam muitas das medidas. São esses dados omitidos a que se referia António Costa na entrevista que deu aqui na TVI na sexta-feira? São várias situações diferentes, económicas. Eu estava a falar de dados orçamentais e do impacto financeiro das medidas que constam do programa do PSD e que não foram facultados e que eram essenciais para qualquer negociação séria, conversa séria entre o PSD e o PS. Pode dar-me um exemplo? Não quero dar. Olha, posso. O PS, no seu programa eleitoral, tem a promessa, não cumprida na última legislatura, mas já feita há 4 anos, de dar médicos de família a 1.200.000 portugueses que ainda não têm. Nós não sabemos qual é o impacto financeiro dessa medida que está inscrita no programa eleitoral do PSD e pedimos informação, por exemplo, sobre ela em concreto e não nos foi dada, o que dificulta qualquer conversa séria, aliás, com a coligação. Pedro Nuno Santos, agradeço ter vindo à TVI, primeiro no Jornal das 8 e agora na 21ª hora. É um dos elementos da equipa negocial do PS com os restantes partidos à esquerda.